Fala, turma, acabamos de gravar mais um episódio aqui. Foi muito show hoje, um papo sobre nutrição. O que você achou, Carla? Nossa, eu fiquei lisonjeada de estar por aqui. Hoje foi o meu primeiro momento que eu efetivamente falei do meu método e lancei meu método, meu programa de acompanhamento, e que vai falar de conexão, consciência e consistência. Muito bom. Bora pro episódio. Roda a vinheta aí. Wait, hold up. Cal G. Yeah, I got a God, don't change, but it's deep. Yeah, 10,000 reasons I can believe them all. God so good, say let's breathe. 10,000 reasons. ACAK to the second level. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Willbecast. Sempre um prazer estar com vocês aqui e já vou começar pedindo para vocês que de repente, porventura, por algum motivo não é inscrito ainda, aproveita agora, clica aqui embaixo no botão de se inscrever, não custa nada, tá? É de graça para você se inscrever, curte esse vídeo, espero que de verdade todos os insights que a gente traga aqui sejam muito valiosos para você. Hoje a gente vai ter um papo muito massa de nutrição, de empreendedorismo, enfim, mas com certeza vale a pena se divulgar e espalhar. Então manda o link para alguém que você ama e vamos pro episódio. Vou apresentar aqui pra gente, para vocês, a nossa convidada de hoje, que é nutricionista, com mais de 22 anos de experiência, especialista em nutrição funcional e fitoterapia, atua com foco em saúde mental feminina, fertilidade, emagrecimento, oferecendo atendimento altamente personalizado, criadora do método 3Cs, conexão, consciência e consistência, acredita no poder da nutrição para transformar vidas com equilíbrio e amor próprio, e também é autora, palestrante, referência em atendimentos humanizados em São Paulo, no Rio, online. Enfim, seja muito bem-vinda, Carla Cota. Muito obrigada. Obrigado por estar aqui. Gratidão por esse momento, gratidão por esse papo que a gente vai poder proporcionar aqui para realmente engajar as pessoas nos propósitos de suas vidas, né? Porque tudo é sobre empreender também. Boa, maravilha. Já aproveitando esse gancho do propósito, meio que o clichê do Willbecast, é muito bacana a gente pegar e entender muito mais do que assim, eu acabei de ler sua bio, então as pessoas que já te conhecem ou que não te conheciam já sabem pelo menos superficialmente, né, o básico, o que você faz, de onde você veio, mas quem é a Carla, em essência? Como você responderia? Eu me traduziria como uma pessoa que tem como valores a empatia e essa conexão, né? Por isso o meu método 3Cs, Carla Cota Concept, vem da minha essência. Porque, para mim, um grande valor é você criar conexão com as pessoas, consciência, né? Ainda mais com a base do meu propósito, né? Que é levar saúde e qualidade de vida com autoestima, né? Uhum. Porque parte das nossas questões com a saúde e com tudo que a gente quer levar na vida, a gente resolveria com autoestima. Então, essa é a parte da consciência e toda essa parte de consistência, né? O que a gente hoje não faz, que a gente gostaria como propósito na vida, que a gente não necessite de consistência, né? Uhum. A gente precisa daquela disciplina do dia a dia. E eu acho que esses são valores que eu quero levar para as pessoas, né? Porque é fazer aquilo... A alma mesmo, a minha alma é essa, uma alma que quer conectar com empatia, levando amor para impulsionar a autoestima das pessoas. Legal, muito bom. Nos propósitos como nutricionista. Show. E pelo que eu percebi, você naturalmente enxerga hoje que o seu papel vai além do consultório, mas como que começou isso? Da onde veio essa paixão, se a gente pode chamar assim, por nutrição? Como que foi esse início e até você chegar, né, nessa trajetória que hoje você está expandindo para além do consultório, através do método e tudo mais, mas conta um pouquinho dessa Exatamente, trajetória. A minha história é muito interessante, porque eu não exercia a nutrição de consulta. Eu me formei em 2002 e eu tomei pavor de hospital, desde que eu fiz a parte de nutrição clínica de faculdade. E um dia eu comecei com essa parte de fitoterapia, estudar plantas medicinais, e soube de um evento que teria sobre alimentos funcionais. Legal. Dali é que a minha vida de consultório despertou. Eu atendia, mas era muito mais o personal nutri. Eu dava consultoria para restaurantes. Minha vida profissional começou com uma empresa de consultoria para restaurante. Eu trabalhei sempre nessa área. Fui a primeira nutricionista de alimentação, de alimentos, né, orgânicos. Assim, eu trabalhei para um restaurante que foi certificado, o primeiro no Brasil e único. Então, eu fui a primeira nutricionista de restaurante orgânico. Foi aqui em São Paulo, inclusive, que a gente certificou. Que massa. Eu trabalhava Rio e São Paulo. Então, eu já empreendia, porque depois
depois eu tive uma empresa de consultoria na parte de controle de qualidade. Então, eu trabalhava com a saúde das pessoas, com controle de qualidade, porque efetivamente aquela nutrição clássica que eu aprendi na faculdade não me fazia muito sentido. Por exemplo, eu não entendia por que iria fazer diferença na vida de uma pessoa contar calorias. Eu nunca acreditei que contagem de calorias pudesse funcionar. E muito menos que trocar pão francês para o cream cracker, que talvez seja pior ainda. Não sei, eu não saberia dizer qual é o pior. E isso faria diferença na vida das pessoas. Isso era a nutrição clássica de 23 anos atrás. Hoje a ciência já evoluiu muito. Uhum. Por exemplo, só pra gente ter ideia, hoje as pessoas comentam comumente, qualquer leigo comenta e entende um pouco do que é probiótico. Eu nem tive esse tipo de conhecimento na faculdade. Então, quando eu entrei para alguns conhecimentos de fitoterapia, porque eu achava que planta sim era medicamento e que sem os efeitos colaterais, então eu comecei a entender disso. E fui enveredar por esses assuntos e até que descobri uma pós-graduação em nutrição funcional, que foi uma das pioneiras aqui no Brasil, do Centro VP, e fiz em São Paulo, porque não existia no Rio de Janeiro. Então, a minha vida de morar em São Paulo hoje já era um chamado, né? Já me trazia isso há um tempo. Então, fiz a minha pós-graduação, iniciei aqui, terminei no Rio de Janeiro, porque depois eles abriram turma lá. Fui uma das pioneiras também na nutrição funcional. Uhum. E a nutrição funcional me curou. Eu tinha SOP, Síndrome do Ovário Policístico. E através da... Como é que é? Síndrome do Ovário Policístico. É uma doença hormonal, né? É uma alteração hormonal que também leva a algumas mulheres têm cistos nos ovários. Entendi. Né? E aí, talvez aí você começou essa trajetória de hoje, você fala de fertilidade para as mulheres, né? Exatamente. E mulheres com SOP têm muita dificuldade para engravidar. Tá? Mas a minha questão era, eu sempre quis ajudar pessoas a formarem família, né? O propósito de saúde mesmo. Só que eu me curei com a nutrição funcional. Uhum. E eu me lembro que eu ia em médicos especialistas na doença e falavam, olha, você vai usar tal medicamento. Eu tive muitas complicações por causa dessa doença, fui sobrepeso. Então, eu não só me curei da SOP, mas eu também de sobrepeso. Eu tinha um percentual de gordura de quase 34%. Nossa. Eu tenho essas fotos no meu Instagram da minha transformação. Eu tive quase 56 quilos. Hoje eu tenho 48, menos de 22% de gordura. E transformei a minha vida de saúde. Quando eu entrei para a nutrição funcional, eu vi que nutrição não era contagem de calorias. Era uma não só nutrir o corpo, mas tinha todo um aspecto também de mente, espírito, né? A questão da gente se envolver conscientemente com o alimento, né? Uhum. Por isso que também, né, essa coisa do chamado de eu ter previamente trabalhado com alimentos orgânicos, desenvolvi, imagina, eu tive um projeto dentro desse restaurante orgânico que a gente criou uma banca de frutas com alimentos, eu desenvolvi kits ali. Uhum. Dali foi o meu primeiro pocketbook que eu já fiz sobre frutas. Então, assim, eu realmente me conectei com comida de verdade. E não só isso, né? Com as bases científicas para tratar diversas questões, porque a maioria das nossas doenças são deficiências e desequilíbrios nutricionais. Então, obviamente, com um pano de fundo, que é a parte mental, emocional, toda a parte de conexão, né, com várias questões emocionais, corpo, mente e espírito. Então, a nutrição funcional me trouxe essa realidade de que o alimento, comida de verdade, pode curar, né? E que a gente precisa corrigir ou os excessos, ou os desequilíbrios, e que a gente dali já tem um grande ganho para a saúde. Uhum. Como eu me curei, eu quis levar essa transformação, né? Eu me curei em vários sentidos. Porque eu tinha uma autoestima péssima, eu tinha várias questões de disfunções corporais, metabólicas por causa da questão das alterações hormonais. Uhum. Tinha uma autoestima péssima. Então, isso mudou minha autoestima, mudou a minha, digamos assim, a missão da alma de levar esse propósito para outras pessoas, porque todo mundo pode, né? Na época, eu entrei para a faculdade viciada em chocolate. Eu passei 3 anos sem comer chocolate, com uma forma de entender que eu não queria ser refém de um alimento. Então, eu fiz várias missões dessas de entendimento, né? De chamado mesmo, de entender meu corpo, como o meu emocional funcionava. E aquilo mudou completamente. A nutrição funcional, da forma que eu me curei e de como eu me transformei, mudou completamente a minha vida.
completamente. E eu não tive nenhum problema em relação à fertilidade, cuidados da saúde da mulher. Eu fiquei plenamente bem. Os médicos, inclusive, ficavam impressionados. E eu tirei os medicamentos que eram indicados e que, na época, não resolveram a minha questão. Então, assim, eu tive um sucesso maravilhoso na minha saúde e eu falei assim, eu preciso fazer chegar isso a mais pessoas. Muito bom, muito bom. Eu queria aproveitar esse gancho que você trouxe, né? Alguns conceitos, comer comida de verdade, algo que é extremamente importante e a gente sabe que o dia a dia, a correria maluca que a gente vive, acaba, às vezes, até dificultando, né? Você conseguir ter algo pleno mesmo, né? De uma maneira como a cartilha manda, entre aspas, como atenção a gente deveria. Plena, né? Minimamente a gente não consegue. É isso. E aí, pegando esse conceito, eu queria te perguntar, obviamente que é extremamente importante ter isso na nossa rotina, na nossa dieta, né? Ter comida de verdade, sem dúvida. Mas existe vários tabus quando a gente fala de suplementação, até já puxando um pouquinho para a Hive, que a gente trabalha junto nessa startup incrível. Incrível. E aí, por que tem alguns tabus assim? Tem gente que é 880, ou a pessoa não usa suplemento porque não acredita que é só comida de verdade mesmo, e o suplemento não vai substituir uma coisa, mas acho que as duas coisas se somam, né? Pelo menos meu conhecimento de leigo aqui, eu quero te perguntar, você que é especialista nisso. E principalmente para aquelas pessoas que são 80, no caso, tipo assim, nada industrializado a pessoa quer consumir, sabe? Aquela pessoa que é extrema, é radical. Ah, não, mas é industrializado, então não vou consumir. A pessoa só quer consumir aquilo que ela, abre aspas, tem certeza que é natural, mas muita coisa que a gente compra no mercado também, né? Hoje em dia, esses são desafios e esse ponto que você tocou agora é maravilhoso. A suplementação, ela é fundamental. E aqui eu já deixo... Aqui, eu tive aula com os maiores especialistas, fiz cursos fora do Brasil, né? Tive a oportunidade de ir a congressos europeus. E, assim, você pode se conectar com os melhores especialistas, né? Nutrólogos, nutricionistas, né? Nessa área. Os nutricionistas que eu convivi, até aqueles que você vê como exemplo, né? Assim, eu me cuido muito em relação à alimentação, mas eu ainda assim me exijo bastante. Eu acho que eu ainda posso melhorar. Eu sempre tenho essa meta. Porque como eu tive um cenário muito importante através dos alimentos, eu quero continuar trazendo isso. E eu sempre acho que a gente pode ter uma disciplina de melhorar. Só que realmente é isso. A vida que a gente tem hoje, o ritmo e a rotina, impede que muitas coisas sejam atendidas. A gente tem hoje empobrecimento de solo. A gente tem muitas questões na alimentação que a gente não vai consumir, não vai conseguir suprir, mesmo com um prato perfeito. Mesmo com as refeições totalmente contabilizadas, mesmo que eu organize os macronutrientes, eu não consigo. E o que vem a suplementação? A suplementação é o complemento. Ela não pode ser o 8, ou seja, a pessoa viver disso, né? Porque é óbvio que, ainda mais que assim, né, pensando em alguns suplementos que são verdadeiramente bons, né? Porque a gente tem... O problema dos suplementos é isso. Tem muito suplemento efetivamente ruim. Realmente, assim, se você parar pra pensar... Quando a gente pensar nessa matéria-prima, não tem nem o que comparar, porque é uma matéria-prima de excelência, né? E outra, alguns suplementos, eles são ainda o alimento ali. Isso é uma coisa que eu sempre explico. Muitos suplementos da Hive, né? Superfoods, por exemplo. Superalimento com comida de verdade dentro, entre aspas. E com técnicas, porque pode ser uma coisa que seja industrializada, mas que tem uma técnica que traga o alimento de verdade ali. O processo de liofilização, que é utilizado, por exemplo, no suco verde, né? Que tem ali mais de 10 superfoods, né? Que é um alimento completo, a gente vai olhar ali. A gama de suplementação ali que tem, tanto dos minerais quanto dos superfoods, dos alimentos, eles estão ali de forma liofilizada, no caso dos superfoods, ou seja, é uma técnica tecnológica, é uma tecnologia de alimento que traz o alimento na sua composição real. Ou seja, você não tem perda dos nutrientes. É como se você estivesse comendo efetivamente o cogumelo, é como se você estivesse realmente comendo a couve, a fruta que está ali, porque você não perdeu a composição nutricional. Liofilizado, para quem de repente não entende o que significa, basicamente é o quê? É uma tecnologia onde você preserva o nutriente original. Ou seja, a composição nutricional... Mas é prensada a frio, essas coisas? Ou não, é uma técnica dessa que não usa aquecimento. E é como se fosse um método de desidratação, mas muito mais complexo e que entrega realmente essa manutenção. Né? A composição fica garantida. Exemplo, se eu quiser liofilizar um cogumelo,
e eu for... É diferente de eu desidratar. Quando eu desidrato, eu ainda tenho alguma perda, porque na água vai algum tipo de nutriente, né? Quando eu desidrato, eu concentro aquilo ali. Mas algum é perdido. Esse método não. Ele garante que a composição do que eu coloquei... Então, se eu coloquei couve, se eu coloquei uma fruta, eu tenho a garantia de que aqueles nutrientes estarão ali efetivamente disponíveis, né? Boa. É óbvio que com a saúde, a gente pensa na nutrição, eu preciso de um quantitativo ali adequado, nutricional, para eu garantir que o meu intestino esteja potencializado para absorver esses nutrientes. Então, a suplementação ideal, primeiro, ela tem que ser personalizada. Nem todas as pessoas precisam de tudo e de qualquer coisa. Elas precisam de, sim, um plano de suplementação para complementar aquilo que lhes falta. Ou de acordo com uma queixa dela. Eu tenho cansaço. O que a gente pode entregar no cansaço? Eu quero uma melhor performance no pré-treino. Então, o que eu preciso? Como é que ela faz uma reposição de eletrólitos, ou seja, uma reposição hídrica adequada? A gente tem aí a opção dos repositores de eletrólitos, né? Que, inclusive, o Fluid é maravilhoso, é é uma paixão. Sim. E aí, eu quero te dizer que a gente consegue entregar isso hoje, com essas tecnologias, de uma forma muito mais primorosa. A gente não tinha isso antes. Imagina que os processos de liofilização antigamente eram caríssimos, as pessoas, na verdade, desidratavam. Então, a gente foi melhorando também a entrega da composição desses suplementos. E óbvio que a gente também não pode consumir de tudo e tudo ao mesmo tempo, porque também as nossas células e os nossos receptores têm uma capacidade de absorver. Ou seja, existe saturação. Então, o ideal é a gente fracionar. Para tudo na vida, o ideal é a gente fracionar, né? É por isso que a gente come em refeições. Eu sei que muita gente está aí, eu faço jejum, faço isso, faço aquilo. Mas isso é uma programação dentro de acordo com os objetivos e resultados que a pessoa quer ter. Porém, eu te digo que até aquela pessoa que vai ali germinar os alimentos, vai comer aquele prato perfeito todos os dias, variando a alimentação, que é muito fora de uma condição, né, de vida, de rotina que a gente tem. Fora do comum para a atualidade, né? Exatamente. Mesmo São Paulo, então. Essa pessoa, ela vai necessitar em estágios da vida dela de uma suplementação. E parte é porque a gente tem o solo empobrecido. E hoje, quem é que vai conseguir consumir tudo orgânico ou tudo da forma equilibrada? Não, eu vou comer tanto. E muitas vezes, por exemplo, para atingir algum nutriente, ácido fólico, você precisa comer 500 gramas de grão de bico. Quem vai consumir 500? É um exemplo de um grupo alimentar. Creatina também, né? Creatina tem essa estatística, porque para você consumir a quantidade que você precisa, que é 3 gramas por dia, mais ou menos, dependendo do peso da pessoa, dos alimentos mesmo, você precisaria comer, sei lá, quantos quilos de carne, não é isso, mais ou menos? Exatamente, a gente tem esses cálculos, mas também ela funciona hoje, gente, a gente já sabe que a creatina, ela é um super nutriente para o cérebro. Sim. Então, a gente não tinha alguns entendimentos, ela não é só um nutriente para músculo. Então, a gente tem uns cálculos, normalmente 60 miligramas por quilo de peso, se você quiser digamos, uma entrega de creatina. Ok, se você quiser um booster de creatina para um período que você está com um treino mais forte, eu diria que 100 miligramas por quilo de peso, né? Mas isso tem que ser visto de forma personalizada. E a creatina tem um ponto muito interessante, Will, que eu diria que a gente também, com mais um nutriente essencial, a gente precisa entregar de forma fracionada. Por exemplo, os estudos já mostram, o ideal é a gente não consumir mais de 5 gramas por tomada. Então, tem gente que precisa de 9 ao dia, aí quer tomar tudo de uma vez. Mas 9 gramas de creatina por dia? Tem gente que necessita. Pra dar o booster que você falou? Tem gente que tem 90 quilos. Sim, faz sentido. E aí, se ela precisa de um mês de booster, ela vai fazer um mês de 9 gramas. Só que eu nunca faço isso de uma entrega única. Eu entrego isso de forma fracionada. Então, a pessoa toma o quê? Umas 2, 3 vezes por dia? Eu diria que até 2, pelo menos. 4 gramas no dia é excelente de absorção, né? Até 5 é considerado ok. Mas eu digo que a gente precisa, fazer esse tipo de entrega mais fracionada. Se for 2 vezes ao dia, tá ótimo. 4,5, 4,5. Então, é muito interessante. Legal. Mas é isso, a gente precisa estar condicionando isso às necessidades da pessoa, ao resultado que ela deseja e também fazendo isso como forma de complementar o que ela consome. Né? E saber se ela tem a efetiva necessidade. Boa, maravilha, show de bola. E antes da gente avançar, porque tá bem legal essa parte da nutrição ali, como que você enxerga, qual a sua visão de futuro em relação à Hive, para o futuro da nutrição como um todo, né? O que você acha que vai impactar nesses próximos anos, agora que na verdade está só começando, né?
Tá só começando. E eu acho que, pensando em Brasil, tá? Eu tô falando de Brasil. Em 2030, mais de 50% da população brasileira já estará em obesidade e sobrepeso. Jesus. Mais de 50%. E isso vindo para um... Não dá pra virar realidade isso, não. Isso foram os últimos... Temos que impedir isso aí. Exatamente isso. Então, esse suplemento, a forma como a gente se suplementa, né, e a forma como a gente quer... Uma coisa que se tem discutido, e o que é nos grandes congressos, né, nos congressos de saúde, longevidade e obesity, que foi o último que saiu esse dado, o Brasil está nessa escala. E essa escala, assim, vamos torcer que não aconteça, mas é o que vai acontecer efetivamente, né? A gama de não só a gente não atinge, se come já comida de verdade, né? A gente tem isso. Hoje, um pão francês que a gente consome, ele é uma farinha completamente processada na maioria dos lugares que a gente compra. Então, ele já virou um alimento processado. Então, se a pessoa já tem problema em consumir um suplemento industrializado, mas que vai ter ali um vegetal de verdade, porque ele está liofilizado, é muito melhor do que você ir ali para uma farinha processada. Hoje em dia, a gente tem uma questão muito grande. O preparado do pão francês já vem pronto. Não existe aquela coisa de fermentar, de já... misturar os ingredientes. Eu tô te dizendo uma coisa básica que faz parte da vida das pessoas. Hoje, por exemplo, uma das coisas mais difíceis para mim é a pessoa me pergunta assim, que pão eu compro no supermercado? Eu falo, um pão que estrague. Porque pão de supermercado, pão de forno, não estraga. Então, compre um pão que estrague. Né? Então, é muito difícil. Uma das coisas mais difíceis, eu até quero fazer um vídeo em breve para os meus pacientes, porque assim, eu não consigo indicar um pão de supermercado. Pão não estraga. Caraca. Tem uma quantidade absurda de antifúngicos. Tudo isso a gente vai fazendo um desequilíbrio no nosso intestino, de forma que a gente tem uma absorção comprometida, né? Mas então, qual que seria o ideal, assim, menos pior? De supermercado? Não, tipo de... Pães de fermentação natural. Que a gente consiga comprar, assim, no dia a dia. Tem algum lugar específico? Eu compraria pães de fermentação natural. Tá. Lenta e natural, e desses que tivessem a maior parte integrais, tipo né? Pão caseiro, como se fosse isso. Exatamente. Mas a gente tem grandes aqui em São Paulo, pelo menos, tem muita padaria de fermentação natural e que usa farinhas de muito melhor qualidade do que essas processadas aí das grandes indústrias, né? Então, se você me perguntar para o futuro, eu digo que isso é uma oportunidade das pessoas melhorarem o equilíbrio nutricional de forma a promover uma redução nessas deficiências que são as questões relacionadas a doenças, porque eu acho que o futuro é a gente falar muito mais de saúde. E falar de saúde também tem que se falar da forma que a gente complementa, que a gente suplementa e que a gente come, né? A gente se conectar mais com alimento de verdade, com comida, e sim de uma forma correta, com o que a gente vai suplementar, né? As pessoas também... Como as matérias-primas importadas aumentaram muito, as pessoas estão procurando preço. Sim. E aí você vai estar fazendo xixi caro mais ainda. E nem sabe o que vai estar consumindo. Boa. Então, eu acho que o futuro é a gente se conectar com o que efetivamente vai te proporcionar saúde. A gente ainda não tem essa atenção plena, nem tanto para o movimento da comida de verdade, nem como uma suplementação que entregue. A gente está querendo fazer parte do todo que suplementa. Não, eu estou ali no movimento. Mas que movimento é esse com a suplementação? É muito sério. Muitas pessoas estão consumindo efetivamente coisas que, além de não agregar, podem prejudicar. Porque suplementação em excesso prejudica e muito. Né? Principalmente essa questão da pessoa entender se ela faz uso de um medicamento de uso crônico, né? De uso contínuo, né? Ela pode ter alguma questão de saúde que está relacionada a isso. Então, o uso de fitoterápicos, tudo isso precisa ser olhado de uma forma personalizada. E as pessoas hoje, elas não se conectam, né? Aproveitando esse gancho, antes da gente ir pro... O papo tá muito bom, né? A gente podia ficar até amanhã, mas antes de a gente ir pro desfecho, como que você enxerga isso? E tem muita gente que coloca um certo paradigma, tipo assim, entre remédio e suplemento. Como que se explica para uma pessoa que é leiga, né, a diferença aí? Porque a cultura é bizarra. Nos Estados Unidos, muitas pessoas entendem a importância e têm a consciência, que já vai linkar com o teu método, da suplementação, a importância da suplementação. No Brasil, parece que as pessoas esperam dar problema
para remediar. E aí, às vezes, fica essa confusão na cabeça, né? Suplemento é remédio, o que é remédio? A diferença de remédio e suplemento, entendeu? O que você acha disso? Eu gosto de falar uma coisa. A diferença entre veneno e remédio está na dose. Caramba. Essa é a coisa, assim, isso nem foi meu, né? Uhum. Tem vários, Confúcio, vários, lá da época de Hipócrates, sabe? Faça do seu alimento seu remédio. Sim. É da mesma época. A diferença, eu falo isso no meu vídeo, onde eu conto a minha história. Uhum. A real diferença entre medicamento ou remédio, né? E veneno está na dose. E é a mesma coisa um alimento. O que eu tenho muitas... Os pacientes perguntam muito isso. O que eu posso comer à vontade? Eu falei, nem alface. Não é uma questão calórica. Não, o qualitativo, a bioquímica, o metabolismo, ele precisa ser alimentado do corpo, mente e espírito. E não é tudo sobre... Se você viver de alface, por exemplo, você vai ter ali... Ou seja, você vai ter uma incompatibilidade de fibra. Né? Isso é só... Eu estou falando de uma forma pontual para falar de... Então, assim, tem coisas... então é muito bom. Então, a gente descobriu hoje... Exemplo, chá verde é maravilhoso. Eu posso tomar litros de chá verde? Claro que não. Pode ter uma alteração de pressão arterial. Então, mesmo o ótimo... Existe uma dose. Tá. Uma dose personalizada para você e uma dose para o resultado que você necessita e que deve estar de acordo com o quão comida de verdade ou relação com uma forma de se alimentar com mais consciência. Porque às vezes não é só, é a forma como a pessoa se alimenta, né? Muitas pessoas se alimentam com emoção, comendo emoções ou colocando para fora emoções, né? A comida é emoção, a comida é conexão, a comida é comemorar. A suplementação, ela entra como um adendo importante. E mais, de como a pessoa cuida do seu corpo. Jim Rohn tinha uma frase que é incrível, né? É o corpo como um templo, né? De forma que... como a gente cuida da nossa casa. Uhum. Então, como é que a gente está cuidando do próprio corpo, né? E ter essa consciência da comida, que o suplemento é um adendo e que ele tem que ter um suplemento que seja absorvido. Muitas vezes as pessoas consomem minerais que estão em formas químicas que não serão bem absorvidas, ou seja, ela está pagando por uma coisa que ela não vai efetivamente absorver, ou ela está consumindo coisas que ali não cabem na rotina dela e nem são indicadas para as questões fisiológicas que ela tem. É um xixi caro, né, que você falou, eu gostei dessa. Não só isso, eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas querem consumir, por exemplo, virou uma modinha, eu adoro falar isso, eu não sei se tem tempo para falar, mas eu vou falar. Aquela modinha de, um pré-treino maravilhoso é fazer uns churrozinhos fit, né? Eu até coloquei isso no Dia da Mentira. Sério? Que é um pão desses do supermercado, um pão de forma que você coloca ali o doce de leite e canelinha. E aí coloca aquilo como pré-treino. Eu digo assim, gente, quando a gente vai para um treino, a gente precisa de uma coisa de excelência de absorção, que entre rápido na corrente sanguínea para virar substrato. Um pão com doce de leite, etc. Tem carboidrato para gerar energia para o treino? Tem. Só que aquele doce de leite vai precisar da irrigação para digestão. A gente vai estar com a irrigação digestiva voltada para a digestão, porque precisa digerir aquele alimento. Então, assim, uma hora ótima que a gente teria que pensar num suplemento, por exemplo, se você não tem tempo de fazer uma refeição prévia adequada, e você quer... É um whey protein de liberação rápida, um isolado maravilhoso desses que a gente tem, que leva pêssego de verdade, que a gente tem ali uma entrega maravilhosa de uma proteína isolada de excelente qualidade com laudo, né? Que é isso, eu ainda estou entregando segurança, que eu sei que ele está consumindo a proteína 21 gramas e é aquilo ali. Sem dúvida. Então, exemplo, a pessoa quer aquela... ela quer dar empatia para a pessoa que... tá tranquilo, você vai comer churros de carboidrato, não sei. Só que eu preciso da irrigação sanguínea para a fisiologia do meu músculo contrair. E eu dar o melhor pro meu músculo. Então, eu não quero fazer um esforço para digerir. Eu quero fazer um esforço para entregar o substrato e ir lá e o músculo contrair. Então, uma curiosidade pessoal, só que eu não ia nem perguntar, mas já que você falou disso, comer carbo antes do treino é ruim? Tipo pão? É bom, mas depende do tempo, depende do qual carbo. Esse, por exemplo, associado com doce de leite, já é uma coisa que eu faria. Tá. Porque você vai requisitar mais. Com o doce de leite é... Carbo piora, que eu consideraria, né? Seria ótimo uma banana. Mas um tempo antes, assim, 40 minutos antes, etc. Ou até mesmo um whey protein que já tem algum nível de carboidrato de liberação ali. Né? Mas um carboidrato ótimo, por exemplo, são nos pré-treinos que a gente tem ali em vários produtos, a derribose. A derribose, ela é um carboidrato ali que vai entregar liberação lenta ali, pelo menos em 1 hora você vai ter uma ótima liberação. Então, a gente precisa usufruir desses suplementos para o período que a gente precisa, Show. né? Então, pro período e saber por quê. Eu não quero que o meu corpo esteja digerindo na hora que eu tô treinando. Eu preciso de contração pro meu músculo. Eu preciso fazer
força muscular. Preciso ter aquela potência, o meu músculo contraindo com irrigação sanguínea. Então, eu não vou ficar digerindo doce de leite, essa coisa toda que tem isso. Tem um carboidrato ali no pão, mas eu vou ter um processo digestivo mais demandado, né? Que eu quero dizer. Então, são todas essas coisas que a gente olha o fisiológico. Olha também que também dá para ser empático. Mas, de repente, isso daí vira um processo um pouco antes do treino. Tem que olhar a rotina. Igual teve a época que era moda ovo com abacate antes do treino. Eu falei, gente, a pessoa vai estar treinando digerindo. Porque um ovo leva 1h30 para digerir. Sério? Já, sim. 1h30? 1h30. Tá. E aí, mesma coisa, você vai estar demandando para digestão e não efetivamente para contração muscular. Então, aí entra o whey. E o que eu vejo, assim, como eu atendo homens, mas eu atendo muitas mulheres, e as mulheres têm uma dificuldade absurda, eu acho que as mulheres aqui vão me entender. A gente tem muita dificuldade em atingir o quantitativo proteico ideal do dia, né? Isso eu não estou falando de calorias, não. A quantidade de proteína para o mínimo de manutenção de massa muscular. Né? Por isso, por várias questões fisiológicas, as mulheres têm mais dificuldade. Mais fisiológicas, que eu estou falando de ganhar músculos. Então, sem o quantitativo proteico, isso fica mais difícil. E o que eu consegui, fazendo uma experiência no meu consultório, onde ninguém sai sem degustar um produto, dentro da necessidade da pessoa, né? Eu consegui que, através da leveza dos whey proteins, assim, na forma de suco, que a Hive pôde proporcionar, né, que são maravilhosos, eu consegui que as mulheres conseguissem ter essa oportunidade de consumir uma proteína, adequando o dia delas na forma de suquinho, trazendo isso de uma forma agradável, e elas não suportavam os sabores, achavam que enchia, entupia, se sentiam estufadas com o consumo da maioria dos whey, e esse suco veio para me salvar da minha estratégia nutricional de fazer com que essas mulheres elevem sua autoestima, tipo, eu já consigo, né? Porque ninguém quer jantar, o pessoal quer lanchar. Então, assim, aí o lanche, a gente já tem que melhorar esse consumo. Aí a gente melhora com um quantitativo proteico de excelência e na forma de suco, que a gente deixa leve. Né? Praticidade, leveza. A rotina do dia a dia pode ser contemplada com isso. Show. E falando, assim, você tocou muito, obviamente, deu para perceber durante toda as tuas respostas, a fala, enfim, é sobre conexão, a consciência, consistência, acho que eu acertei os 3 Cs, né? Fala do método um pouquinho. O Carla Cota Concept vê isso, vem um chamado, né? Porque eu vejo que todos os meus atendimentos, o primeiro momento é essa questão de conectar com a necessidade, ter empatia com o outro, aquele atendimento humanizado, de entender e acolher, né? A consciência, porque se eu não levo consciência do efetivo estado em que aquela pessoa precisa estar para a conquista dos resultados, o que eu levo para ela? Porque nutrição não é só eu falar assim, coma aquele prato, mas é eu fazer com que ela eleve o nível de consciência dela de como ela vai colocar aquilo na prática. Porque, gente, a verdade, Will, é que as pessoas não dão conta. Então, as pessoas vivem num ciclo de frustração porque, efetivamente, uma mulher que tem uma rotina de alta performance no seu trabalho, né? Imagina uma mulher que é aí CEO de uma empresa ou de alta... Hoje, né, as pessoas são empreendedoras dos seus negócios, né? As pessoas têm uma vida corrida, precisam ter alta performance no seu foco, atenção, né? Consistência em tudo. E essa consciência de atenção plena para aquela rotina louca dela para o resultado, ela vive num processo de frustração e não de consciência, né? Então, eu digo que muitas vezes na consulta, esse meu método é para eu entregar uma prática de roda da vida. Não é só toda a consulta ter um cardápio, né? E ela ter que colocar em prática, ou esse paciente ter que colocar em prática aquele cardápio, porque as pessoas não dão conta. Um dos maiores problemas do aumento dessas questões de se falar de doença e da obesidade é porque as pessoas fazem muitas coisas por ameaça, porque o médico ameaçou, você vai ficar com isso, você vai ficar com aquilo, e não pela consciência do cuidado do seu próprio corpo como casa que tem para morar. Foi o que eu falei, né? É onde a gente atrás, habita. Né? A pessoa fica correndo atrás em vez de... Porque ela se frustra. Porque não existe o processo de atenção plena e consciência para o processo. O que eu dou conta? Então, dentro daquele ótimo que eu preciso entregar para aquele paciente, para aquela mulher, o que eu dou conta? Então, consciência para isso. E constância é o quê? Eu de mãos dadas até que a gente consiga.
Né? Então, é um programa que não visa uma consulta avulsa, eu saí de lá, a pessoa nunca mais me viu, nem quis se conectar, foi mais uma frustração na vida dela. É um programa de acompanhamento, de no mínimo 4 a 6 momentos, onde eu entrego nas consultas não somente cardápio, mas uma consciência em são várias estratégias que a gente usa, do olhar mesmo, para os propósitos, como ela pode chegar àquele resultado de uma forma leve, principalmente. A gente já tem muita pressão na vida, né? Sim. E essa constância e consistência, sou eu de mãos dadas para, tipo assim, a gente vai chegar lá juntos. E online? Temos online, porque você não sabe, Will, esse ano teve uma mega novidade. Eu já consigo mandar um link para o meu paciente através de um software com uma IA incrível, com uma inteligência artificial, onde eu faço a bioimpedância dela pela foto. Eu ensino ela a tirar foto e o próprio software ensina. E esse método... E as medidas? O software faz dentro daquela foto estabelecida, tá? Eu uso esse método que é comparado ao DEXA. Ele teve o melhor resultado de avaliação de bioimpedância e de análise da composição corporal, porque ele não é só uma bioimpedância, na verdade, porque não passa o eletrodo, ele é uma avaliação da composição corporal, ele vê medidas, a gente coloca ali peso, né, do paciente, ele vai ter que ver o peso dele, eu preencho algumas coisas desse software, o próprio software ensina o paciente a tirar foto, ele tem que estar com uma roupa específica, etc., short top, mulher e sunga ou short colado no corpo do homem, e ele faz uma estimativa e ainda dá os gráficos de avaliação da composição corporal, hidratação, tudo com foto, então eu consigo entregar isso online, fazer uma avaliação dele, a evolução dele, porque em toda consulta eu posso fazer isso. Então, eu atendo tanto de forma online e aqui, nos atendimentos de Rio e São Paulo, eu faço essa bioimpedância, onde a gente também vê, inclusive, idade celular. Como é que é a idade celular? É incrível. E olha que coisa incrível pra gente levar pro resto da vida, gente. A idade celular é medida por seu perfil muscular. A idade das células, é isso? É. Como? Mas muda da idade real? Muda. E exemplo, você hoje tá com quantos anos? 30. Digamos que... É verdade, eu fui no seu aniversário. Você está com 30 anos. E aí você... Digamos que eu faça a sua bioimpedância. Você pode ir lá pra gente fazer... Depois você fazer uma experiência lá no meu consultório. E eu vejo que a tua idade celular deu... O seu músculo tá de uma pessoa de 28. Ok. Aí você fez 31. Parou de treinar, parou de se exercitar. O seu nível de massa muscular piorou. Ele já vai te aumentar a idade. Então, eu consigo, por exemplo, numa mulher que já entrou na menopausa, saber que se ela entrou na menopausa com uma massa muscular ideal para a idade dela, se ela está aquém e o que precisa melhorar. Caraca. É o máximo. Muito bom, muito bom. E como que as pessoas fazem para te achar? Você quer deixar algum link, telefone, rede social? Eu super respondo no direct, então meu Instagram é @carlacotanutrição. O meu Facebook é @carlacotanutrição, mas eu tô sempre presente no Instagram. O meu site, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, por lá também é possível agendar, www.carlacota.com.br. E eu posso deixar meu WhatsApp de consultório, que ainda tá com DDD 21, mas eu moro em São Paulo. É 21 99 547 0077. Mas todos esses dados estão lá no meu Instagram, onde a pessoa pode, no WhatsApp, já entrar em contato comigo. E sou eu mesma que respondo nesse primeiro contato. E também, quem tiver interesse, eu também costumo fazer call para entender o momento da pessoa e saber o que ela precisa se vale ela entrar nesse método 3-6 e o que ela precisa para chegar nos resultados que ela tem antes dela agendar uma consulta. Então, eu tenho também, para quem tiver interessado e que quiser conhecer, pode marcar um call comigo e eu explicar para essa pessoa, de repente, se o método funciona para ela ou não. Muito bom, show. Já deixamos aí na tela para as pessoas e na descrição do vídeo também. Obrigado pela tua presença. Te agradeço muito, Will. Valeu. Agradecer a Shur também pelo espaço maravilhoso aqui. Gostou? Shur, legal a instalação, amei. Né? Aqui a instalação é maravilhosa, gente. Muito bom. E, galera, para encerrar, agradecer a tua fidelidade, você ficou até o final assistindo esse episódio. Espero que os insights tenham valido muito a pena, que você tenha absorvido tudo isso. E vou pedir mais uma vez, se você não é inscrito ainda no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, dá um curtir no vídeo, que isso vai espalhar aí pro YouTube, pro Spotify, ajudar a divulgar mais, cada vez mais, atingir cada vez mais pessoas. E você também pode fazer isso aí com a força do seu dedo também. Compartilhe esse link para todo mundo que você quiser passar essas dicas de nutrição, de empreendedorismo, enfim, de consciência, de consistência. Acho que foi um papo muito show.
Espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus, ótima semana. Até o próximo episódio. Tchau!